paz do Senhor, meus queridos. É um prazer muito grande estar entrando na sua casa, no seu lar e poder difundir a palavra de Deus. Este é um momento especial onde nós nos reunimos como igreja para glorificar o nome santo do Senhor, ouvindo a sua palavra, vendo aquilo que o Senhor tem para nós, né? Para encher o nosso coração e o nosso espírito com a presença do Senhor. E para que nós também venhamos a adquirir fé, né? Que coisa maravilhosa, né, meus irmãos? Então, nesse instante, eu convido você para estar orando comigo, para que nós estejamos invocando a graça de Deus sobre nossas vidas e a direção do Espírito Santo, e que nada seja feito pelo homem, pela carne ou pelo sangue, mas é feito pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o nosso eterno guia, que é o nosso pastor, que é aquele que nos direciona às águas tranquilas, não é verdade? Então vamos orar, meus irmãos, vamos orar em nome de Jesus Cristo. Pai querido, Pai santo, nesse instante, Senhor meu Deus, pedimos a sua graça, a sua misericórdia sobre nossas vidas. Venha quebrar todo tipo de aguilhão, toda obra contrária. Sabemos sobre o meu irmão e minha irmã. Que o Senhor esteja visitando agora, que o Senhor esteja visitando os encarcerados, aqueles que estão nos hospitais, ó Pai, aqueles que, Senhor meu Pai, que estão em casa e muitas vezes passando por dificuldade, por luta, Senhor meu Pai, em âmbito familiar, em âmbito aí financeiro, mas o Senhor, meu Deus dos céus, é o Deus que pode todas as coisas, porque, Senhor, o Senhor é um Deus que trabalha no sobrenatural. Tu és um Deus que tem suprido todas as nossas necessidades. Eu creio que não é diferente na vida do meu irmão e minha irmã. Meu Deus querido, meu Deus santo, quantas pessoas estão presas aí, Senhor, a diversas coisas, a psicotrópicos, estão presas aí muitas vezes, Senhor meu Pai, ao vício. Mas Tu és um Deus poderoso que pode libertar, porque está escrito na Tua palavra: conhecereis a verdade vos libertará. Meu Deus, eu creio que o Senhor trabalha em prol daquele que clama ao Senhor, porque está escrito em, Senhor meu Pai, está escrito em Jeremias 3, versículo de número 33, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Meu Pai, que nesse instante o Teu servo e a Tua serva esteja clamando por libertação, esteja clamando por um milagre. Eu não posso fazer nada, ninguém pode fazer nada, o homem por si mesmo não pode fazer nada, mas Tu és o Deus que pode fazer, e o Senhor jamais recusa um coração contrito e quebrantado. Meu Deus, então, em nome de Jesus Cristo, nós pedimos a sua graça, e nesse instante, meu Pai, como igreja, clamamos a Tua palavra, que jamais o homem venha falar, porque o homem é pecador, o homem é transgressor, o homem é mau, o homem é maligno, mas o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Clamamos ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, a Tua ajuda, clamamos ao Senhor a sua misericórdia, o Teu perdão, Pai, perdoa os nossos pecados, porque pecamos todos os momentos, toda hora, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, fala, Espírito Santo, conosco. Por favor, Senhor, pedimos o alimento espiritual, o maná que vem do céu, para a honra e glória do Teu nome. Muito obrigado, Pai. Neste momento te louvo e te agradeço. Amém, Jesus. E amém. Glória a Deus, aleluia. Vamos abrir a palavra de Deus em Hebreus 11, no versículo de número 6. Este versículo ele é muito revelador e nos ensina vários princípios que nós devemos aí aprender. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Diz assim, olha só: sem fé é impossível agradar a Deus. Primeira coisa, sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível, não é? Não tem cabimento agradar a Deus sem fé. É a primeira coisa que nós observamos, não é? Primeira coisa que nós observamos. Segunda coisa, né? Quem deseja aproximar-se de Deus deve crer que Ele existe. Então, se eu quero me aproximar, se eu quero ter um relacionamento, manter um relacionamento com Deus, eu tenho que crer que Ele existe, não é? Então, o Senhor Jesus, Ele disse, né? Disse para Tomé, Ele falou assim: bem-aventurado aquele que não viu, mas crê, né? Então, observe bem que se eu quero manter um relacionamento com Deus, eu tenho que crer que Ele existe. Como que eu posso manter um relacionamento na oração, um relacionamento dentro da igreja, né? Como é que eu posso ter um relacionamento diante do Senhor se eu não creio que Ele existe? Como que eu quero que Deus atue na minha casa se eu não creio que Ele existe? Não é?
Então Deus, né? Então aí nós observamos que Deus não se agrada de uma pessoa que não tem fé, porque não tem como ter relacionamento. Não tem como manter um relacionamento com alguém que não tem fé. Veja bem, não é? Olha só que coisa interessante, né? Olha só. Então, temos que crer que Deus existe e nós devemos, sim, agradar a Deus, né? Agradar a Deus, para que nós possamos manter um relacionamento com Deus. E diz aqui: quem deseja aproximar-se de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, veja bem que são princípios importantes para mim e para você, para manter a nossa vida, o quê? Cristã. O cristianismo, ele não vai ser um cristianismo legítimo se nós não tivermos fé, não é? Se nós não praticarmos uma vida de fé, uma vida na onde eu tenho que entender que Deus, ele não vai atuar na minha vida se eu não tiver fé. Porque Deus, ele não se agrada de uma pessoa que não tem fé. Ele não se agrada de uma pessoa que não tem fé. Segunda coisa, né? Quem deseja aproximar-se de Deus deve crer que Ele existe. Então eu tenho que crer que Ele existe. E que Ele se torna o meu galardoador, não é? No caso, né? Veja bem que isso cabe no Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. Então ali, observe bem que o pastor é o galardoador de quem? Das ovelhas. É ele que alimenta, é ele que traz água, né? É ele que cuida das ovelhas, é ele que sara muitas vezes as feridas das ovelhas, é ele que muitas vezes, né? Ele apacenta as ovelhas. Então, veja bem, é isso que Deus tem preparado para mim e para você, né? É cuidar de nós de uma maneira geral, em toda a nossa vida. Olha só que coisa maravilhosa, né? Que a palavra de Deus está nos falando aqui. Agora observe bem, nos versículos acima, como nós podemos aqui estar meditando, diz aqui no versículo de número 5, só para nós termos uma ideia. Olha só, diz aqui: pela fé Enoque foi levado para o céu, sem ver a morte. Ele desapareceu porque Deus o levou para junto de si. Mas por que Deus levou Enoque para o céu, para junto de si? Agora vejamos, né? Porque antes de ser levado, ele era conhecido por agradar a Deus. Olha só, olha só. Enoque, ele mantinha uma vida de fé, por isso que Deus pegou, o levou para o céu, não é? Se nós quisermos conquistar o melhor de Deus, se nós quisermos ter uma intimidade com Deus, se nós quisermos que Deus ele abre portas intransponíveis ou faça grandes milagres na nossa vida, a primeira coisa é agradar a Deus, é ter fé. Porque quando nós temos fé, como nós podemos ver no versículo 6, aí nós vamos agradar a Deus. E Deus ele vai se tornar o quê? Galardoador daqueles que o buscam. Olha só que coisa maravilhosa, né? Que coisa tremenda da parte de Deus, né? Será que nós temos aí tido fé? Será que nós temos crido que Deus ele existe, né? Porque tem pessoas que infelizmente nós temos que tomar o máximo de cuidado com isso. Tem pessoas que infelizmente, né, não crê que Deus existe. Não é que não crê que Deus existe, mas para essas pessoas Deus morreu por quê? Simplesmente porque Deus não fez o que a pessoa queria. Ou muitas vezes porque a pessoa deixou a fé de lado, a pessoa pegou, ficou desanimada, a pessoa pegou e se deixou levar pelas falácias, muitas vezes pelas setas do inimigo, né? Nós vemos que isso realmente acontece, né? Porque o propósito do inimigo o que é? É tirar a fé de nós, não é? Por que a palavra do Senhor nos fala em Romanos 10, versículo de número 17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus? Então, se eu não ouço a palavra de Deus, se eu não deixo a semente da palavra de Deus cair no meu coração, a palavra do Senhor também nos informa, né? Em Mateus capítulo de número 13, que o inimigo vai lá, né? A palavra cai à beira do caminho, o inimigo vai lá e faz o quê? Ele rouba a palavra e a palavra, ela não cria raiz. Olha só que coisa, né? Que coisa, né? Então nós devemos ficar atentos, meus irmãos, né? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E se nós não agradarmos a Deus, nós também
vamos começar a quê? A achar que Deus não liga pra gente, achar que Deus não quer ter relacionamento conosco, achar que Deus não vai resolver os nossos problemas. Claro que acima de tudo, ou seja, no problema, no abastança, nós temos que entender que nós devemos manter um relacionamento com Deus, não é? E esse relacionamento vai fazer com que Deus se torne nosso galardoador, não é? Porque nós estamos buscando a Deus. E esse buscar a Deus, Deus, ele pela sua misericórdia, pelo seu amor, né? Ele vai resolver os nossos problemas pela fé. Que coisa tremenda, né? Que coisa maravilhosa da parte de Deus, nós entendermos que Deus, ele age pela fé e nós devemos ter fé diante do Senhor. Então aqui, né, em Lucas 18, no versículo de número 1, diz assim a palavra do Senhor. Jesus contou a seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que deviam orar sempre e nunca desanimar. Então nós observamos que Jesus contou uma parábola para os seus discípulos, que eles deveriam ali estar orando, buscando ao Senhor e nunca desanimar, não é? Então observemos a continuação deste capítulo, né? E vamos observar o que o Senhor tem para nós. Olha só, versículo 2, disse ele, havia numa cidade um juiz que não temia a Deus, nem se importava com as pessoas. Uma viúva daquela cidade vinha a ele com frequência e dizia, faça-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo o juiz não lhe deu atenção, mas por fim disse a si mesmo, não temo a Deus e não me importo com as pessoas, mas esta viúva está me irritando. Vou lhe fazer justiça, pois assim deixará de me importunar. Então o Senhor disse, aprenda uma lição com o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite? Continuará a adiar a sua resposta? Eu afirmo que ele lhes fará justiça. Rápido, mas quando o Filho do Homem vier ou voltar, quantas pessoas com fé ele encontrará na terra? Então, observe bem que coisa interessantíssima, né? Que havia uma viúva que queria que o juiz julgasse a sua causa, não é? Mas aquele juiz ele não temia Deus, não temia os homens, não estava nem aí, porque ele estava acima da lei. Não é verdade? Ele que impunha as coisas daquela cidade. E ele não temia. Mas o que acontece? Mas aí nós observamos que esta viúva era uma viúva sofrida, né? Nós podemos entender isso, né? Porque aqui não fala, mas eu creio que ela não tinha filhos. E como era viúva, seu marido já havia morrido, é lógico, né? Então ela estava totalmente desprotegida, não tinha ninguém por ela, né? A mesma coisa nós podemos entender quando se fala da viúva de Naim, onde seu filho morreu, e na onde ali aquela mulher estava sozinha, né? Só tinha o seu filho ali, que muitas vezes poderia estar ali sendo aquele que sustentava o lar, né? Aquela viúva estava chorosa. Olha só que coisa interessante. E também nós podemos observar lá em 2 Reis, capítulo de número 4, na onde Eliseu ele se encontrou com uma viúva. E aquela viúva, o seu marido deixou uma dívida. E de repente o que aconteceu? Aquela mulher tinha que vender os seus filhos para pagar a dívida do seu marido, né? E ela estava completamente desesperada por perder os seus filhos. E Eliseu deu uma solução da parte do Senhor, onde fez a multiplicação do azeite. Então observe bem que a viúva naqueles tempos sofria muito. Sofria muito. E aqui não é diferente. E ela não tinha ninguém por ela. Às vezes, meu irmão e minha irmã, talvez você não tenha ninguém por você. Você está falando que está sozinho, que está sozinha, né? Às vezes nós nos comportamos como uma viúva que parece que ninguém olha para o nosso problema, para a nossa luta, para a nossa dificuldade. Mas uma coisa eu sei, que existe um justo juiz que está aí de olho em você. Esse justo juiz, ele vai julgar a sua causa. Saiba disso, né? Talvez
Possa ter alguém aí que está querendo te jogar em rosto as coisas que você fez no passado. Talvez exista alguém que está falando, vou tirar isso aqui de você. Talvez tenha alguém que está te acusando, eu não sei. O justo juiz, ele vai julgar a sua causa. Mas observe bem que nesse caso aqui, havia um injusto juiz, não é? Que atendeu aquela mulher porque aquela mulher lhe importunava. Não é porque ele era justo, porque ele não temia ninguém, mas pela importunização. Olha só que coisa, né? Que coisa que nós podemos aqui estar observando. Mas veja bem que ela foi atendida. Ela foi atendida. E eu e você seremos atendidos. Por quê? O nosso juiz, ele não é injusto, mas ele é justo. Ele vai julgar nossa causa, ele vai dar a causa ganha para mim e para você. No entanto, como o Senhor Jesus, ele mesmo fala, que tem que haver insistência. Tem que haver insistência. Nós não devemos deixar de orar, de buscar a Deus, de estar na casa de Deus. Não devemos deixar de nos colocar na presença de Deus, sabe? De estar nos envolvendo com Deus. Não foi isso que nós lemos ali, né? Ali em Hebreus capítulo de número 11, versículo 6, não é isso que nós lemos? Que sem fé é impossível agradar a Deus? Então nós temos que agradar a Deus através da nossa fé, mas a nossa fé deve ter resultados. A fé do resultado é aquela fé que eu me disponho a buscar a Deus. A fé do resultado é aquela que eu faço a vontade de Deus e essa fé vai me proporcionar que o Deus Todo-Poderoso vai abrir portas intransponíveis, tanto para mim quanto para você. Nós não devemos desanimar, não devemos desanimar. Vamos ser que nem essa viúva que estava ali clamando, que estava ali buscando, que estava ali se posicionando, né? Vamos ter posição diante do Senhor, porque o nosso juiz, ele não é injusto, mas ele é justo, e ele está vendo a minha e a sua luta, ele está observando a minha e a sua causa, e ele vai dar vitória, ele vai dar vitória para mim e para você. Agora, vamos observar o que o Senhor fala no versículo de número 6. Então o Senhor disse: aprenda uma lição com o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça a seus escolhidos que lhe clamam a ele de dia e de noite? Né? Você está clamando a Deus de dia e de noite? Será que eu estou clamando a Deus de dia e de noite? Olha só. Por quê? Porque nós somos escolhidos. Deus, ele sabe que Deus nos escolheu. Deus nos escolheu, e se Ele nos escolher, Ele vai atender nossa oração se nós perseverarmos. Tá entendendo? Você não é um Zé Ninguém, você é um filho de Deus, você tem buscado a Deus, você tem clamado a Deus, você tem vivido uma vida perto do Senhor, você tem agradado a Deus com a sua fé, você tem buscado as coisas do Senhor, então Deus, ele se tornou o quê? O seu galardoador, e Deus vai suprir as suas necessidades. E aqui, diz ainda, né? Olha só, clamam ele de dia e de noite. Continuará adiando a sua resposta? Será que Deus vai adiar a sua resposta? Será que Deus não vai fazer aquilo que nós assim tanto almejamos, né, na direção dele, é claro? Será que Deus não vai fazer? Claro que vai. Se for segundo a direção dele, que vai ser para o nosso benefício, que vai ser para a bênção na nossa vida, o Senhor vai fazer aquilo aquilo que nós pedimos, sim, né? Ele vai fazer. Aí ele diz aqui: eu afirmo que ele lhes fará justiça rápido. Quer dizer que o Senhor vai fazer justiça rápido, meu irmão. Vai fazer justiça rápido. Mas quando o Filho do Homem voltar, quantas pessoas com fé ele encontrará na terra? Será que Deus vai encontrar fé na minha e na sua vida quando ele voltar? Será que nós estamos já agindo com fé? Será que nós estaremos ainda perseverando nas coisas do Senhor ou desanimados? Né? Vai ficar aí preso num quarto escuro, vai tomar psicotrópico, vai ficar muitas vezes aí querendo se esconder das pessoas, não quero ver ninguém, né? Porque o problema está me matando, porque o problema está me aniquilando, porque o diabo está me afrontando, porque o inimigo está se levantando. Então, meus irmãos, olha só, será que Deus vai encontrar fé na terra? Ou será que o Senhor Jesus, quando voltar nas nuvens para buscar a sua igreja, vai encontrar fé na terra? Será que vai? Então, essa é uma palavra para mim e para você, que nós não devemos desanimar, que nós devemos buscar, ficar firmes na presença do Senhor, tá certo? Então, que Deus te abençoe e vamos orar agora no nome do Senhor Jesus.
Pai querido, Pai santo, que o Senhor esteja acrescentando fé na nossa vida. Meu Deus, nos ajuda, Senhor. Venha quebrar todo tipo de aguilhão. Quantas vezes o inimigo ele vem nos afrontar através de pessoas. Quantas vezes os pensamentos, as setas do inimigo vêm, Senhor meu Pai, aí dentro da nossa mente, querendo fazer que venhamos a desistir, porque a situação está difícil, porque fulano se levanta, porque não consigo isso, não consigo aquilo, porque para mim não dá. Meu Deus do céu, que o Senhor esteja retirando isso da nossa vida, Pai. Porque, Senhor meu Pai, aquela mulher, aquela viúva que não tinha perspectiva nenhuma, era uma mulher sofredora, uma mulher que estava sozinha e não tinha ninguém que lhe apoiasse. Mas, Senhor meu Deus, por causa da sua insistência, o juiz atendeu o pedido daquela mulher, Senhor. Assim, meu Pai, o Senhor é um Deus justo, é um Deus amoroso, é um Deus que tem cuidado de nós. Por isso, meu Deus, nesse instante, visita o teu filho e a tua filha, quebra todo tipo de aguilhão, toda obra contrária, tira, Senhor, meu Pai, o desânimo, enche o coração de esperança. Meu Pai, no nome do Senhor Jesus, atende a oração, atende o clamor, atende, Senhor, meu Pai, renova essa vida para a glória de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, Senhor. Pedimos a sua graça e misericórdia, o teu poder, renova a fé, renova o teu filho, visita agora e põe de pé esse soldado, essa soldada do Senhor, meu Pai, essa pessoa que está longe, que precisa de ti. Em nome de Jesus, guarda essas crianças, guarda o enfermo, guarda, Senhor meu Pai, e abre as portas para aquele que não tem emprego. Visita agora, Senhor, emocionalmente esta vida, traga estabilidade emocional para a glória de Deus. Eu te louvo e te agradeço, Pai, no nome de Jesus. Amém. Então que Deus te abençoe e fique com Deus. Cremos que em 2 Timóteo 3, 16 e 17 está escrito: pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Bíblia, tradução, linguagem de hoje. Ministério de Intercessão, Evangelismo e Missões convida toda a igreja para o culto de oração. Todas as quintas-feiras a partir das 19 horas. Você é o nosso convidado especial para estar se fortalecendo no Senhor. Assembleia de Deus Central de Iguape, uma igreja bíblica.